Vamos continuar? Estamos agora na página 15 de História e vamos falar sobre trabalho e tecnologia no espaço urbano. Olha, nós vamos estudar o espaço urbano, nós vamos estudar a cidade, ok? Então vamos fazer a leitura e à medida que nós fizermos a leitura, eu vou explicando. Antes de eu começar, é que aqui já vai falar que a cidade é a sede de um município. O que quer dizer nós falarmos que a cidade é a sede de um município? A sede de um município é onde fica a prefeitura do município. A prefeitura fica na área rural ou na área urbana? A prefeitura fica sempre na área urbana. Por isso que nós sempre vamos falar que a cidade é a sede de um município. Pessoal, que a gente não lê sede, viu? Sede de água, que a gente lê sede, escreve assim também. Mas nesse caso aqui a gente lê sede, tá? Então, vamos começar? Na cidade, que é a sede de um município, existe uma variedade de trabalhos, ou seja, pensa na quantidade de trabalho diferente que tem aqui na nossa cidade. As atividades são desenvolvidas de acordo com as necessidades das pessoas que vivem nesse lugar. Ou seja, o que precisa ter numa cidade para a cidade funcionar? Precisa ter médico? Precisa ter farmacêutico? Precisa ter padeiro? Precisa ter açougueiro? Precisa ter professor? Precisa ter mais o quê? Precisa ter comerciante? Precisa ter... Que mais que uma cidade precisa? Varredor de rua? Precisa ter... Que mais? Me ajudem. Precisa ter taxista? Precisa, pessoal. Salão de beleza? Precisa. Então, pensa na quantidade de coisas que uma cidade precisa para ela poder desenvolver de acordo com as nossas necessidades, tá? Então, ó, vou começar aqui de novo, tá? Ó. As atividades são desenvolvidas de acordo com as necessidades das pessoas que vivem nesse lugar. Por isso, haverá pessoas trabalhando como motoristas de ônibus, taxistas, né, táxi, ambulância. Também haverá pessoas prestando serviços de saúde. Então, quem presta serviços de saúde? O dentista, o médico, o farmacêutico, o enfermeiro, de beleza, de limpeza de espaços públicos ou privados, ou seja, existem pessoas que limpam, né, tanto os espaços públicos que pertencem a todos, como os espaços privados. É só vocês imaginarem. Pensa na nossa praça. A nossa praça é um espaço público. Existem pessoas que fazem a limpeza daquele espaço. Pensa lá na Escola Colibri. A Escola Colibri é uma escola que é um espaço privado, ela tem um dono. Pensa quem são as pessoas responsáveis pela limpeza. Então, tem sempre que ter pessoas responsáveis também pela limpeza da cidade, que é um espaço público, e dos espaços privados, né? A nossa casa mesmo. Quem limpa a nossa casa? Se a gente contrata uma pessoa, né? A gente tem aí uma pessoa que é um servidor, um prestador de serviços responsável por limpar a nossa casa. Outras podem trabalhar na área da educação, que é o que a Cássia faz, na construção civil. Construção civil, pessoal, é a construção do quê? Das casas, dos prédios, dos imóveis da nossa cidade, etc. Ou seja, existe uma grande diversidade de trabalhos na cidade. Então, esse parágrafo aqui, ele quis falar para vocês, basicamente o quê? Que dentro de uma... Olha, nós estamos falando de cidade mesmo, tá? Não é de município, não. Nós estamos falando do espaço urbano. Que dentro de uma cidade existe uma quantidade muito grande de trabalhos. E, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. O trabalho, ele só vai existir se tiver necessidade. Então, por exemplo, vamos supor que aqui em Campos Gerais, ninguém coma pizza.
Então, será que tem necessidade de ter pizzaria aqui? Não tem. Então, os trabalhos, eles acontecem de acordo com a necessidade. Se eles não têm necessidade no lugar, eles não existem. Então, eles só existem porque tem pessoas que procuram por eles, tá? E olha o tanto de coisa que a gente precisa, o tanto de coisa que a gente procura, o tanto de lugar que a gente vai, né? Então, existe uma grande diversidade de trabalhos nas cidades. Ao observarmos as cidades na atualidade, muitas vezes não percebemos as transformações que ocorreram com o passar do tempo nesses espaços. Galerinha, eu comentei isso com vocês esses dias, né? Já faz quase 3 meses que a gente tá longe da escola. Eu comentei com vocês isso lá na escola. Eu falei para vocês, por exemplo, que quando eu era criança, Campos Gerais era muito diferente do que é hoje. Comentei com vocês que Campos Gerais, na minha época, acabava aqui no cemitério. Não tinha cidade depois do cemitério. E ali na avenida, ela acabava onde é a loja da Hering. Pra frente, pessoal, era tudo mato. Então, a cidade cresceu muito, a cidade mudou muito. E muitas vezes a gente não percebe. Engraçado que, antes de ontem, eu saí para dar uma volta com meus cachorros e o meu pai foi junto. E aí a gente estava olhando ali pro lado do parque de exposições e o meu pai, que faz dias que ele tá preso em casa, né, por conta da pandemia, e ele gosta muito de passear, né? Ele vira assim, nossa, quando eu puder sair e for para aqueles lados, eu nem vou reconhecer. Por quê? Porque a gente viu que tem casas lá agora. Então, o que que acontece? Às vezes, a gente nem percebe essas transformações. Mas Campos Gerais, por exemplo, está crescendo, pessoal. Está desenvolvendo. Então, provavelmente, quando vocês forem adultos, a cidade vai ser muito diferente de agora. Perguntem para os seus pais como era a cidade quando eles eram crianças. Perguntem para os seus avós. Eu aposto que as respostas serão diferentes, tá? Então, ó, vou voltar aqui, tá? Ao observarmos as cidades na atualidade, muitas vezes não percebemos as transformações que ocorreram com o passar do tempo nesses espaços. No entanto, cada município tem uma história sobre os trabalhos que movimentam a vida dos habitantes. Então, pessoal, se a gente for conversar aí com os avós vão ter uma história sobre os trabalhos deles. A gente vai ver aí que muita gente vai falar sobre as colheitas de café, muita gente vai falar como era o trabalho antigamente deles, como hoje é diferente. Então, existe uma história sobre os trabalhos. Existe uma história sobre os trabalhos que contam, que fazem parte da vida das pessoas, tá? É só vocês perguntarem em casa. Opa! Que vocês vão ver muitas respostas diferentes. Peraí. Nick! É o caso, por exemplo, das... Gente, eu vou pausar aqui, tá? Deixa eu ver se eles acalmaram. É o caso, por exemplo, das produções de cerâmica. Pessoal, o que é cerâmica? Cerâmica é o material que é feito prato que vocês comem. Eu acho que vocês comem prato de cerâmica, né? Ninguém come em prato de plástico, não, né? Ou metal. Aquelas canecas, elas são feitas de cerâmica, os pratos são feitos de cerâmica, tá? Então, a cerâmica, é só você pegar uma caneca aí da sua casa que você vai ver o que é uma cerâmica. Um prato, tá? A cerâmica, ela é feita de argila ou barro. Então, eles aquecem até uma determinada temperatura e depois eles moldam. Gente, é uma técnica super antiga. Para vocês terem uma ideia, essa técnica de cerâmica, ela existe desde os homens das cavernas. A gente tem conhecimento sobre a técnica de fazer objetos com cerâmica, tá? Então, ó, vamos voltar aqui.
É o caso, por exemplo, das produções de cerâmica no município de Cunha e de porcelana em Pedreira. Pessoal, a cerâmica e a porcelana, elas são muito parecidas, só que a porcelana é mais delicada e a argila que se usa para fazer a porcelana é uma argila de qualidade melhor, tá? Então, é o caso, por exemplo, das produções de cerâmica no município de Cunha e de porcelana em Pedreira. Então, o que isso daqui quer dizer? Por exemplo, Campos Gerais, a nossa história é em cima do café. Se a gente for fazer um estudo sobre a história de Campos Gerais, a gente vai estudar sobre o café. Nessas duas cidades, na cidade de Cunha e de Pedreiras, se a gente for fazer um estudo sobre o município, a gente vai estudar sobre a história da cerâmica e da porcelana. Porque essas duas cidades, a principal atividade econômica deles é a fabricação de cerâmica e porcelana. Então, ó, deixa a Cássia voltar aqui, porque ela falou e ficou parando a leitura, senão vocês não conseguem entender a leitura no geral. É o caso, por exemplo, das produções de cerâmica no município de Cunha e de porcelana em Pedreira, duas cidades do interior do estado de São Paulo. Em Cunha, na década de 1970, toda a produção de cerâmica era feita por artesãos. Pessoal, em 1970, nessa cidade, as pessoas viviam disso. E era um trabalho artesanal. Era um trabalho que era feito por partes. Primeiro aquecia, depois moldava, depois pintava. E quem fazia isso eram as pessoas. Era um trabalho manual, artesanal. Não tinha máquinas, pessoal. Então, era um trabalho de artesão. Um trabalho de artesão é um trabalho que a pessoa faz usando as próprias mãos. Então, na década de 70, toda a produção de cerâmica dessa cidade, de Cunha, era feita por artesãos. No município de Pedreira, na década de 1910, alguns imigrantes italianos instalaram as primeiras fábricas na cidade e iniciaram a produção de porcelana. Olha aqui a diferença. Numa cidade, o trabalho era todo artesanal. Em outra, eles começaram a produzir a porcelana por meio das primeiras fábricas. Então, aqui, ó, o desenvolvimento já começou aqui, ó, com as primeiras fábricas. Aqui era um trabalho mais artesanal. Então, aqui vamos ver o que está falando da cerâmica. A cerâmica é uma técnica muito antiga e a principal matéria-prima usada para confeccionar os objetos é a argila, que, após ser moldada, é levada ao forno para secar. Muitos objetos podem ser feitos de cerâmica: jarros, vasilhas, copos, panelas, telhas, azulejos e outros. Então, vamos virar aí. Ai, gente, se eu der uns gritos aqui, vocês não ligam não, tá, gente? Ó, olha que a Cássia já deixou os vídeos dela nada. Os vídeos da Cássia, aliás, são todos artesanais. Tem cachorro no meio, tem gritaria. É vida real aqui, pessoal. Não dá pra cortar isso, não. Antes, a Cássia, toda vez que isso acontecia, ela parava a gravação, começava o vídeo tudo de novo. Só que ela tava ficando o dia inteiro fazendo vídeo por conta disso. Agora ela tá deixando rolar as latições, tá? Então, vamos lá. Ou não, né? Ou talvez eu tenha que parar. Com o crescimento do número de habitantes das cidades, foi necessário também aumentar a fabricação de alguns produtos. Para produzir objetos em cerâmicas, foram construídas novas olarias. Olaria, pessoal, é uma fábrica de cerâmica, que só faz produtos de cerâmica, tá? E fábricas com fornos maiores. Então, olha que interessante, pessoal. No começo, era um trabalho artesanal. No começo, era um trabalho que as pessoas faziam. À medida que a cidade foi crescendo, que aumentou o número de habitantes, eles precisaram aumentar também a fabricação dos produtos. As pessoas não estavam dando conta de fabricar. Então, para isso, eles construíram as primeiras olarias,
que eram as fábricas de cerâmica para colocar fornos maiores. Antes o forno era dentro da casa da pessoa, era tudo artesanal. Mas aí as pessoas não deram conta, então eles precisaram construir as olarias para poder colocar fornos, né? Fornos maiores, ok? Vocês estão me atrapalhando. Essas fábricas precisavam de mais trabalhadores. Então, ó, lembra que no começo, ó, gente, isso é importante. No começo, uma pessoa fazia tudo. Então, a pessoa moldava, levava para aquecer, pintava, vendia. Agora não. Agora, ó, aumentou o número de pessoas, então eles não estavam dando conta, então precisou construir as olarias. Então, olha, as olarias são fábricas. Então, essas fábricas precisavam de mais trabalhadores, cada um responsável por uma etapa de fabricação do produto. Aí o produto deixou de ser artesanal. Aí o produto passou a ser industrial, passou a ser fabricado na indústria, na fábrica. Antes, as famílias faziam esse processo. Uma pessoa fazia todos os processos. Agora não. Agora, lá nas fábricas, cada pessoa vai fazer um processo. Uma vai moldar, outra vai levar para secar, outra vai pintar, outra vai embalar. Então, a partir do momento que eles precisaram instalar as olarias, as fábricas, mudou todo o processo. Ele deixou de ser artesanal para ser industrial. E lá no processo industrial, cada pessoa tinha uma função. Não é mais uma pessoa faz tudo. Agora, cada pessoa faz uma parte da produção, ok? Então, aqui, ó, olarias, fábricas de produtos cerâmicos, cerâmicas. É o que eu já tinha falado para vocês. Então, olha aqui, vamos ler aqui, ó. Isso aqui é uma fábrica, né, antiga. Essa fábrica, vamos ver de quanto que ela é. Seção de pintura de porcelana real. Ah, pessoal, observa a imagem. Olha o que as pessoas estão fazendo. Olha as xícaras. As pessoas estão pintando as xícaras. Então, essa parte da fábrica em que as pessoas são responsáveis pela parte da pintura. Então, é nessa parte da fábrica que aqui a porcelana e cerâmica é mais ou menos a mesma coisa, tá? É nessa parte da fábrica que as pessoas estão pintando. Olha, é uma parte da fábrica, tá? Essas pessoas todas, elas são responsáveis pela parte da pintura. Ó, seção de pintura da porcelana real, diretoria e funcionários acompanham visitantes à fábrica. Olha o ano que foi tirada essa fábrica, foi tirada essa foto, pessoal. 1955, pessoal. Então, essa foto, ela foi tirada há exatos. Deixa eu pensar aqui, nós estamos em 2020, menos 1955. Essa foto foi tirada há 65 anos, tá? Olha como que era a fábrica há 65 anos. Ok? Então, essas pessoas que estão aqui na lateral são visitantes. Tem fábrica que a gente consegue visitar. Eu sei que vocês vão falar para mim, eu já fui na fábrica de chocolate. Eu já fui na fábrica de não sei o quê. Lá em Poços de Caldas tem várias fábricas que a gente pode visitar. Inclusive, tem fábrica de vidro, que a gente pode ver o processo de fabricação, tá? Então, vamos ler o que está escrito aqui. O município de Mauá foi destaque na produção de louças e porcelana, xícaras, pratos, potes e sopeiras, etc., no passado. Na fotografia, vemos trabalhadores, homens e mulheres, pintando porcelanas em um grande galpão na fábrica de porcelana real. Gente, porcelana real é o nome da marca, tá? É o nome da... Por exemplo, vamos pensar uma marca aí de carro. Ferrari. Ferrari é uma marca. Marca do quê? De carro. Porcelana Real é uma marca de porcelana que fazia pote, prato, xícara, sopeira, tá bom? Agora, olha aqui. Na atualidade, trabalhadores continuam aplicando a técnica de pintura em porcelana na produção de louça.
Olha que linda, pessoal, a técnica. Olha que linda que são essas xícaras pintadas. Elas são caríssimas, essas xícaras, tá? Mas são lindas, não são? Se vocês estiverem em casa, pede pra mamãe fotografar e me mandar. Eu adoro ver. Combinado? Então, pessoal, vamos ver o que tem na próxima página. É uma atividade. Eu quero que vocês façam. Eu vou pausar o vídeo e eu volto com a correção dessas atividades. Mas tentem fazer primeiro, combinado? Até logo!